Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos iniciando a última videoaula desta semana sobre impulso e quantidade de movimento. O objetivo geral desse ciclo de videoaulas é compreender o conteúdo de impulso e quantidade de movimento e os específicos, compreender a relação entre Newton e a quantidade de movimento, entender a relação entre impulso e quantidade de movimento, essa relação é importantíssima, e exemplificar o conteúdo desta videoaula, como sempre fazemos. Esta videoaula, por exemplo, nós teremos uma questão desafio para vocês fazerem nas atividades obrigatórias, tá bom? Bem, Newton e a quantidade de movimento. Nós sabemos que pela segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante ela é igual ao quê? O produto da massa vezes a aceleração. Então nós temos aqui essa primeira equação. Em todos os livros didáticos do ensino médio, a segunda lei de Newton ela é representada por isso. Força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então a força é em decorrência dessa aceleração aqui, que é uma simplificação moderna para o que disse Newton no seu livro Princípio, né, que é um livro muito famoso, onde ele escreveu sobre as três leis de Newton, além de outras coisas. A expressão original de Newton para a segunda lei leva em consideração o que se chamou de quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, medida que se origina ao conjuntamento da velocidade e da massa. Então a força ela é igual ao produto de quê? Da massa vezes a aceleração. A aceleração ela é igual ao que, gente? A aceleração ela é igual à razão entre a variação de velocidade sobre a variação de tempo, não é? No entanto, olha, massa vezes variação de velocidade nos dá uma variação de quantidade de movimento, olha, nessa equação aqui em amarelo. Então nós ficamos que a força resultante ela pode ser calculada pelo quê? A variação da quantidade de movimento dividido pela variação de tempo. Então nós teríamos aqui essa outra equação para fazer o cálculo dessa força resultante. Isso foi proposto por Newton, né, no livro Princípio, no livro épico, né, falando um pouco já aqui também de história e filosofia da ciência, tá bom? E aí isso foi importante nessa relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Olha, o impulso resultante das forças que agem sobre um ponto material num certo intervalo de tempo provoca, né, é igual, olha, a variação da quantidade de movimento desse ponto no mesmo intervalo de tempo, né? Que é justamente o que está nessa equaçãozinha aqui em amarelo, olha, que a força resultante é igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Se nós observarmos o produto aqui, fazendo o meio pelos extremos, ficamos, que força vezes ΔT é igual a ΔQ. Ou seja, força vezes ΔT, nós não vimos que é um impulso, não é? No caso aqui, esse impulso da força resultante. Então, o impulso ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Né? É justamente o que está dizendo aqui, esse teorema do impulso. Que o impulso ocasionado por uma força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E os dois, tanto o impulso quanto a quantidade de movimento, são grandezas vetoriais. Ou seja, tem módulo, tem direção e tem sentido. Tá bom? Então, isso é muito importante vocês terem em mente essa relação, tá bom? No caso, essa variação na quantidade de movimento, o impulso vai ser igual ao que? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá certo? Então, nós temos aqui que por essa relação entre o impulso e a quantidade de movimento, o impulso da força resultante, né, provocado por essa força resultante, é igual à variação da quantidade de movimento. E essa variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial, certo? Ficamos então, que a quantidade de movimento final vai ser igual ao que? A massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Pode acontecer da questão vir com esses dados de massa e velocidade,
né? No caso aqui teria que vir a velocidade final e a inicial. Aí a gente faz a variação aí para encontrar a quantidade de movimento. Bom, impulso e quantidade de movimento, já em termos mais de curiosidades aqui, ó. Hoje, constantemente, vemos nos veículos de comunicação que tem crescido o número de acidentes de trânsito, sejam eles provocados por falhas humanas, pela falta de conservação de estradas ou por falhas mecânicas dos automóveis. O que vemos é que cada vez mais a indústria automobilística está sendo forçada, tanto por medidas reguladoras dos governos, quanto por questões de marketing, a adotar mecanismos de segurança que possam proteger de forma mais adequada os passageiros dos veículos em caso de colisão. Se observarmos bem, as medidas mais comuns que as indústrias estão tomando são em relação à construção de carros com estruturas mais seguras, como os airbags, centros de segurança mais reforçados e eficientes e assentos mais seguros. Então, isso aqui são aplicações desse conteúdo que nós estamos vendo, né? No caso, por exemplo, o centro de segurança, assim como o airbag, né, evitam sérios danos aos passageiros em um acidente, em uma colisão, né? Que a tendência é de continuar o movimento. O cinto de segurança, inclusive, é uma aplicação da segunda lei de Newton. Aqui nós vemos também uma aplicação, quando um carro colide contra um muro de pneus, por exemplo, o tempo de frenagem é aumentado devido à deformação sofrida. Isso diminui a violência do impacto, fazendo com que a variação da quantidade de movimento não seja tão abrupta, diminuindo assim a força média envolvida na colisão, né? Que os pneus eles são de um material, né, um pouco elástico. Né? Esse material ele se deforma e acaba contribuindo, né, para diminuir os efeitos, né, desse impacto. Qual carro mais seguro? Por exemplo, o carro antigo que usava materiais resistentes aos choques, ou os atuais que utilizam outros materiais na sua fabricação, como plásticos, por exemplo. O que é que vocês acham? Numa colisão, o para-choque e a carroceria do carro devem se deformar o máximo possível em uma colisão, para diminuir os efeitos da colisão dos passageiros. Como o intervalo de tempo aumenta, a variação da quantidade de movimento será menos abrupta, com isso diminuindo a força média durante a colisão. Bom, gente? Então, tem essa técnica aí para a fabricação dos veículos mais atuais. Em relação à quantidade de movimento de um sistema de partículas, certo? Olha, vimos anteriormente que essa quantidade de movimento ela é uma grandeza importante quando analisamos o comportamento de um sistema de corpos. Isso quando estão em movimento. Por exemplo, nas colisões no jogo de sinuca, o movimento dos corpos que compõem o sistema solar, o movimento de uma estrela binária, certo? Então, todas essas situações nós temos aplicações da quantidade de movimento. Como se fosse um sistema de partículas, certo? Então isso é bem interessante. Considerando, por exemplo, um sistema formado por N partículas e que num determinado instante T, cada uma tem a sua quantidade de movimento, certo? Nós temos aqui a partícula A, a partícula B e uma partícula C. Veja que elas estão com direção, né, e sentido diferentes. A quantidade de movimento desse sistema vai ser igual ao produto da massa do sistema pela velocidade do centro de massa, certo? E aí, para a gente calcular, por exemplo, essa velocidade de centro de massa, sabemos que é importante nesse estudo de sistema de corpos, ele pode ser simplificado se analisarmos o fenômeno através desse entendimento do centro de massa. Então é importante até vocês pesquisarem um pouco sobre esse termo, que lá no centro de massa é onde é mais concentrado a massa do corpo, né? Seria um ponto meio que de equilíbrio.
E aí, ó, essa velocidade de centro de massa de cada uma dessas partículas, ó, seria a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B, mais a massa de C vezes a velocidade de C, mais a massa de N partículas que estivéssemos em a velocidade. Dividido pela massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C, mais a massa de N partículas. E ficariam que essa quantidade de movimento do sistema seria o somatório da quantidade de movimento de cada uma dessas partículas. Tá bom? Com a quantidade de partículas que estivéssemos nesse sistema, seria o somatório da quantidade de movimento de cada uma dessas partículas. E aí nós teríamos essa quantidade de movimento de todo esse sistema. Certo? Bem, então vamos aqui para esse exemplo de aplicação desta videoaula. Sobre uma partícula, olha, de 8 kg, movendo-se a 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de instante 2 vezes 10 ao quadrado newton durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determina a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. E a gente determinar essa quantidade de movimento da partícula após a ação dessa força aí, né, de 2 vezes 10 ao quadrado newtons. É importante se deter nos dados da questão e fazer a retirada desses dados, né? Você anota dados, aí vai lá anotando os dadozinhos para não ter problema. E a questão quer que determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação dessa força. Tá bom? Então vamos para a resolução aqui da questão. O impulso, olha, ele pode ser definido como a variação da quantidade de movimento, né? Isso aí nós vimos na relação do impulso com a quantidade de movimento. Então, esse impulso ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo, que vai ser igual ao quê? A quantidade de movimento final menos a inicial. O Q2 aqui é a quantidade de movimento final, menos Q1, que é a quantidade de movimento inicial. Nós sabemos que a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, né? Tanto a velocidade quanto a quantidade de movimento aqui são grandezas vetoriais, e a quantidade de movimento vai ter o mesmo sentido da velocidade, não é? Assim como o impulso vai ter o mesmo sentido da força. Então ele quer que a gente determine essa quantidade de movimento da partícula após o término da ação. Então ele quer saber quanto que é essa quantidade de movimento aqui final. Certo? É o Q2 aí. Então a força é de 2 vezes 10 ao quadrado, multiplicando aqui 3, né, que é o tempo, aí 3 segundos, que vai ser igual à quantidade de movimento final, que é a questão está querendo saber, menos, olha. A quantidade de movimento inicial vai ser a velocidade, que é 25, olha, multiplicando a massa, ou vice-versa, a massa vezes a velocidade, certo? Então a massa que é a massa que é de 8 kg e a velocidade é de 25 metros por segundo. Veja que as unidades aqui dessa questão todas estavam no SI. Então passamos Q2 aqui, que é a quantidade de movimento final para o primeiro membro, 2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 100, né? 100 vezes 3, 2 vezes 100 é 200, né? Aqui, ó, 2 vezes 10 ao quadrado, você tem 2 que multiplica aqui, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Aí 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 3 dá 600. 600 aqui está positivo, ele passa para o outro membro negativo, ele vem menos 600. E menos 25 vezes 8 é menos 200. Aí nós multiplicamos toda essa equação aqui por menos 1, ficamos com a quantidade de movimento final igual a 600 mais 200. Quantidade de movimento final é igual a 800 kg vezes metro por segundo. Então, esse é o valor da quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força, ou seja, a quantidade de movimento final, tá bom? Então, é importante, de repente, aqui vocês copiarem a resolução dessa questão, tá bom? Para entender melhor o desenvolvimento dela. Essa é a questão desafio para vocês, tá bom? Vou colocar lá nas atividades obrigatórias. A questão diz o seguinte: uma bola de futebol
com 500 gramas de massa movimenta-se horizontalmente com velocidade de 6 metros por segundo. Num determinado instante, recebe um chute, um impulso de um jogador e passa a movimentar-se com velocidade de 8 metros por segundo, numa direção perpendicular à anterior. Aí a questão diz o seguinte: determine o módulo do impulso aplicado pelo jogador na bola. Então, questão desafio, primeira questão desafio aqui desse ciclo de videoaulas para vocês. Vai estar lá nas atividades obrigatórias no Google Sala de Aula. E nós temos aqui também essa atividade para casa, que além da atividade desafio, estará em conjunto com essa atividade para casa, que são questões mais simples. A questão desafio ela é mais difícil. Então nós temos essas 3 questões. A primeira: um corpo de massa de 1 kg é abandonado de uma altura de 10 metros, determina o impulso da força peso durante a queda, despreza a resistência do ar. Então essa é a primeira questão dessa atividade para casa. A segunda: um corpo está inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito, quando sobre ele passa a agir uma força F horizontal de módulo 20 N. Constante essa força. Sendo 2 kg a massa do corpo, determine o módulo da velocidade do corpo após 10 segundos. E nós temos aqui a questão 3. Um corpo de massa de 1 kg está apoiado sobre uma mesa horizontal sem atrito, inicialmente em repouso, quando sobre ele passa a agir uma força F horizontal, cujo módulo varia conforme o gráfico abaixo. Então nós temos aqui o gráficozinho da força em função do tempo, não é? E determine o módulo da velocidade em 10 segundos. Então mais uma questãozinha aí para vocês fazerem, tá bom? Uma atividade para casa. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana.